graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora à quarta aula da disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento. E nesta aula nós apresentaremos os grupos religiosos, políticos e sociais presentes no contexto do Novo Testamento. Nós trataremos sobre os fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes, herodianos, samaritanos e os seguidores de João Batista. Antes de nós tratarmos diretamente sobre as seitas judaicas, a partir dos escritos do Novo Testamento, é importante salientar que durante o período do exílio, o exílio babilônico, que seguiu lá pela dominação persa, e também no pós-exílio, houve um florescimento de muitas religiões no Oriente, até mesmo no contexto persa, que é o zoroatrismo, e no Oriente o budismo, que de uma certa maneira influenciou comunidades judaicas. E nesse contexto surgem alguns desses principais grupos religiosos, políticos, sociais que aparecem no Novo Testamento. Então, muitos judeus, por conta dessas influências de outros povos, de outras culturas, de outras religiões, muitos judeus abraçaram o ceticismo, ou seja, a dúvida acerca de Deus. Eles estavam, de uma certa maneira, ou muitos estavam se tornando alheios, indiferentes às questões religiosas, uma vez que a dominação estrangeira era constante sobre o povo judeu, mesmo eles voltando do exílio. A questão ligada ao ritual da lei de Moisés, que não era praticado em alguns lugares, uma vez que estava ligado ao culto em Jerusalém, isso também contribuiu para que muitos judeus dispersos pelo Império Persa, depois grego, no contexto do período interbíblico, posteriormente, já no final do primeiro século a.C., quando o Império Romano domina toda a região da Ásia Menor, Europa, nós temos ali também de judeus dispersos que estão sendo influenciados por essas correntes, correntes místicas que envolvia astrologia, ocultismo e práticas religiosas de seitas orientais, especialmente o budismo e o zoroatrismo. Crenças, só para nós termos aí uma noção, crenças bíblicas sobre o Deus Criador, onipotente, o Senhor, Criador dos céus e da terra, foram cedendo espaço para compreensões persas acerca do universo, sobre a existência de forças espirituais párias ou concorrentes, iguais em poder, como poder do bem, poder do mal, força da luz, força das trevas. Então, como diz o teólogo J.I. Packer, os judeus da diáspora ou da dispersão desse período exílico e pós-exílico, eles ficaram fascinados por essas crenças que foram surgindo, crenças em demônios e anjos e etc. Então, nesse contexto interbíblico, nós vemos também aí o florescimento, um contexto muito confuso, o florescimento assim de muitas literaturas foram consideradas, literaturas deuterocanônicas e muitos pseudoepígrafos ou livros apócrifos, algo que nós já mencionamos na disciplina Teologia Sistemática, quando nós tratamos sobre bibliologia, e na realidade esses livros são livros não canônicos, esses deuterocanônicos, eles aparecem na Bíblia católica, são considerados como se fosse um segundo cânon, mas não fazem parte do cânon da igreja primitiva e não estão presentes na Bíblia protestante. E os pseudoepígrafos ou apócrifos são escritos também que floresceram em grande quantidade no período interbíblico e também no período, no início do Novo Testamento,
onde pessoas utilizavam nomes, né, de personagens da Bíblia, personagens famosos, profetas famosos ou personagens de renome na Bíblia para dar nome aos seus livros, por isso chamados de pseudo-epígrafos. Então, nesse contexto aí confuso, né, sincrético, pagão muitas vezes, surgem muitos grupos religiosos, judeus, piedosos, que estavam ali se desenvolvendo para preservar a ortodoxia ou a verdade presente ou o ensinamento presente na Torá, que é a lei de Moisés. Então, para esses grupos, a esperança do povo de Deus estava justamente na observação da lei ou no estudo da lei. Então, nesse contexto de dispersão, onde não há a presença do templo lá de Jerusalém, embora reconstruído, nessa volta do cativeiro, na dispersão ou nos lugares por onde os judeus estavam, não tendo esse espaço para eles se reunirem no templo, daí surgem as sinagogas. Então, teólogos, historiadores da Bíblia admitem que as sinagogas surgem nesse contexto aí de dominação persa. Possivelmente, nos dias de Esdras, as sinagogas são ali organizadas como essa alternativa para que os judeus preservassem a fé que estava sendo ali combatida por muitas ideias e muitas vezes assimiladas por judeus que estavam se tornando ascéticos. Então, as sinagogas ou essas assembleias ou essas reuniões eram um lugar de oração, de estudo da lei e adoração a Deus através dos salmos que eram cantados nesse período. Então, nós temos aí, a partir da sinagoga, esse mecanismo dos judeus para a preservação da fé e ensino da palavra de Deus, algo que nós veremos com frequência no contexto do Novo Testamento, inclusive nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vemos como o apóstolo Paulo quase sempre buscava se encontrar com os judeus nas sinagogas das cidades da Ásia Menor. Isso é decorrente do período da dispersão, no contexto do exílio babilônico, depois persa. Mesmo depois, nós vemos da reconstrução do templo, o espaço permaneceu ali aberto nas sinagogas. Então, os cultos geralmente eram realizados aos sábados ou nos dias das festas. Então, esses encontros eram realizados aos sábados, dia sagrado para os judeus, e nos dias das festas judaicas. Então, as sinagogas elas se espalharam por toda a região da Ásia Menor e, inclusive, em Roma também havia sinagogas. Lucas, no livro de Atos, ele registra várias sinagogas. Em Damasco havia sinagoga, em Salamina, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso. Então, lugares onde havia presença de comunidades judaicas e, em função disso, surgiram aí essas sinagogas, um lugar aí estratégico para o apóstolo Paulo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, partindo do conhecimento que ele tinha das escrituras do Antigo Testamento. Então, nas sinagogas havia um pequeno grupo de doutores ou mestres da lei, denominados rabi, ou rabone, ou rabino, como também eram chamados, que em hebraico significa mestre, ou mestre da lei. Então, mulheres e crianças tinham acesso apenas às galerias da sinagoga, uma vez que era um espaço quase que exclusivamente reservado para os homens. Então, devido à influência do pensamento grego, os judeus começaram a registrar os ensinamentos dos rabinos. Então, como nós falamos no início da aula, houve uma influência de correntes filosóficas, religiosas muito forte
nesse contexto aí, que podemos dizer, né, de final do livro de Malaquias, contexto pós-exílico. Então, para preservar a fé, a fé do povo de Deus, houve aí o início desses registros. Então, algumas denominações nós vemos aí, que são a Mishnah, em hebraico significa repetição, e a Midrash, que em hebraico significa comentário, são duas principais coleções de ensinos rabínicos, onde eram registrados os escritos, né, mosaicos, proféticos, os salmos, de modo que fosse preservado a palavra de Deus, ou o ensinamento que Deus tinha deixado ao seu povo. Então, todas essas coleções, tanto a Mishnah quanto a Midrash, tinham relação com os escritos de Moisés. Por serem considerados mais antigos, os judeus no primeiro século consideravam esses escritos mais dignos de confiança. Quais? A Midrash. Então eles tinham aí uma preferência acerca dessa coleção, né, de ensinamentos chamado de Midrash. Temos também aí, né, o Talmud, que é a fonte de inspiração para a maioria dos judeus. No começo, existiam dois tipos de Talmud, o Talmud palestino e o Talmud babilônico. Então, o Talmud é a expressão da Torá oral. Oral fala da comunicação que é passada, né, verbalizada ao longo do tempo. Então, no Talmud nós temos também, né, duas divisões, né, dois tópicos distintos, considerados, né, chamados de Gemara e a Mishnah. São também aí importantes, né, materiais, coleções de registros de preservação do Antigo Testamento. Então, a Mishnah explica a lei judaica e essa Gemara comenta e elucida o que a Mishnah explicou. Então, são materiais utilizados pelos judeus para discutir, instruir a comunidade judaica acerca da lei dada a Moisés. São importantes coleções que nos dias de Jesus eram utilizadas pelos judeus. Nesse contexto aí de preservação, de estudos, de debates religiosos, surgem, né, duas escolas judaicas, a chamada escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel era o mais flexível e condescendente, enquanto que Shammai era mais preciso e rigoroso. Então aqui podemos dizer que como cada um abordava o ensinamento da lei de Moisés. Então essa ideia, né, de flexibilidade, ser mais condescendente, podemos entender, né, um aspecto mais misericordioso da lei, enquanto o outro grupo, né, esse Shammai, eram mais rigorosos. Esses, podemos até dizer, né, se enquadram muito com os fariseus, né, que possivelmente seguiram, né, os princípios dessa escola, né, que buscavam ali, né, o rigor da lei, que estavam, né, registrados na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No período, né, do Messias, ou na era do Messias, né, na visão judaica, isso segundo as concepções dessas escolas, né, a situação seria a seguinte, né, um mundo aperfeiçoado adotará a aplicação mais rigorosa da lei da Torá, expressa pela casa de Shammai. Então, os judeus tinham esperança na vinda, né, do Messias. Então, para eles, no tempo do Messias, eles seguiriam, né, o princípio rigoroso, né, da lei expressa pela casa de Shammai, enquanto na escola de interpretação de Hillel só permanecem as ideias, né, os conceitos. O que vemos, né, no Novo Testamento né, Jesus cumprindo a lei
e mostrando, né, a essência da lei, ou dando a interpretação correta, ou segundo a sua perspectiva da lei. Nós vimos alguns momentos, como no caso, né, daquela mulher que foi levada até Jesus, e segundo os acusadores, né, disseram para Jesus: olha, essa mulher foi pega em adultério, então, segundo a lei, deveria ser morta. Então, aqui nós podemos ver, né, um princípio, né, dessa escola de Shammai, que era bem rigorosa, sendo solicitada que fosse cumprida, né, esse princípio. Mas Jesus, naquele momento, ele mostra, né, a misericórdia e perdoa aquela mulher. E nós vemos que na visão judaica ou de alguns grupos judeus, o Messias seguiria, né, esse rigor da lei. Então nós temos algumas seitas, né, que são mencionadas no Novo Testamento, né, os fariseus, como nós já mencionamos, eles surgem nesse contexto interbíblico. O nome fariseu, né, vem, né, de uma expressão chamada Hassidim, que significa santos, piedosos, eram mestres, né, da interpretação das tradições orais, daquilo que os rabis ensinavam. Os Hassidins piedosamente se devotaram a observar a lei de Moisés. Eles ocupavam altos postos do governo, né, durante a dominação romana, né, inclusive, né, no Sinédrio. Há uma presença forte ali dos fariseus, o Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, que no princípio tinha, né, mais poderes, inclusive poderes de executar penas capitais, mas foi retirado aí, pelos romanos, tirado esse poder, né, de determinar, né, a morte de alguém, por exemplo. Por isso que eles levam Jesus para Pilatos para ser condenado. Jesus com frequência censurava os fariseus porque eram hipócritas, ou seja, não viviam de fato aquilo que acreditavam. Eles apenas aparentavam devoção a Deus. Então, em muitos momentos, os fariseus agiram, né, para colocar Jesus, né, contra os ensinamentos de Moisés, ou colocar Jesus numa cilada através de perguntas, tanto os fariseus quanto os saduceus, mas Jesus sabiamente respondia, mostrando a sabedoria divina, uma vez que Jesus é Deus. Há um outro grupo também que aparece no Novo Testamento, os saduceus, considerados como os guardiões da Torá. Eles também surgem nesse período interbíblico, nesse período aí de desenvolvimento de muitas filosofias. É um grupo religioso presente no Novo Testamento. Eles aceitavam exclusivamente a lei escrita, né, de Moisés, ou seja, eles rejeitavam a questão da tradição, aquilo que era passado oralmente. Eles eram rigorosos nesse sentido. E para os judeus, as crenças dos fariseus tinham forte ligação com ideias persas, especialmente no que se refere aos anjos, demônios e acerca da ressurreição, questões que os saduceus não acreditavam. Então, na realidade, nós vemos aqui um grupo, né, que contrapunha em algumas ideias um outro grupo judaico, né, os saduceus e os fariseus, e esses saduceus julgavam os fariseus como tendo assimilado crenças sob a influência persa. Na realidade, os saduceus também, eles podem ser acusados, né, de trazerem nas suas doutrinas crenças, né, de filosofias gregas, como os epicuristas, né, que eles acreditavam, né, na morte, né, da alma, né? Então, ou seja, por isso que eles não creem na ressurreição. É uma crença que eles não aceitavam, né, que uma pessoa se ressuscitasse. E isso tem uma influência de filosofias gregas. E também a questão de cada indivíduo era senhor do seu próprio destino. Também uma crença que vem dos gregos. Os saduceus, em geral, se opunham a Jesus, por este defender as crenças dos fariseus acerca dos anjos, demônios e sobre a ressurreição. Então, de uma certa maneira, né, os saduceus contrariavam muitas vezes, né, os fariseus, mas ambos
não é? Lutavam ou tentavam de alguma maneira armar ciladas contra o Mestre, né? Contra o Senhor Jesus. Mas a todos o Senhor respondeu de maneira brilhante. Nós temos também aí, no contexto do Novo Testamento, um outro grupo religioso judaico chamado de essênios, chamados de radicais justos. O nome essênio procede de uma palavra hebraica que significa santo, muito parecido ali com o termo aqui define os fariseus, né, santos, né, separados. Então, esse é um grupo também que aparece, alguns até dizem que João Batista, pelas suas práticas de viver no deserto, de comer mel silvestre, gafanhoto, fosse um essênio, uma vez que esses essênios eles se isolavam, né, do contexto ali social, na esperança, né, de viver segundo a lei, na expectativa, né, que o Messias viesse e os encontrasse ali observando a palavra de Deus. A palavra também, nós vemos no contexto do Novo Testamento, um outro grupo que são os zelotes. Esses zelotes eram grupos, enquanto os essênios eram radicais no sentido de práticas ascéticas, de abster-se, né, das riquezas, da vida em sociedade, das regalias da sociedade, os zelotes eram mais radicais no sentido de combate, de ir à luta, de ser contrário à dominação romana. Atos 5:37, por exemplo, cita, né, um homem chamado Judas Galileu, que foi um revolucionário, alguém que queria a independência, né, do povo judeu. E o interessante é que Jesus tinha um discípulo que era um zelote, né, Simão Zelote, alguém que, né, teve a sua vida transformada para entender que o reino de Deus não é um reino político, mas é um reino que envolve a salvação, o perdão dos pecados, a salvação das pessoas, a transformação da humanidade. Mas esses zelotes, durante todo, né, o período ali do primeiro século, eles em alguns momentos tentavam lutar contra a força romana e, né, possivelmente, né, levantes zelotes, junto com outros grupos radicais judaicos, provocaram a destruição de Jerusalém ou do templo em Jerusalém e futuramente, né, no início do século II, naquele contexto que nós falamos, né, da mudança do nome da Judéia para Filistina ou Palestina, nós temos ali também um massacre, né, dos romanos contra um grupo radical judaico que tentava lutar para se tornar independente do poder de Roma. Nós temos citados na Bíblia também, em alguns momentos, né, o grupo chamado dos Herodianos, que vem da dinastia de Herodes, um governante usurpador do trono judeu, uma vez que ele não era judeu, ele era edomita com árabe, pai edomita, mãe árabe, então ele não fazia parte da dinastia de Davi para se tornar rei dos judeus, então ele era usurpador. E a Bíblia fala de vários filhos de Herodes, tanto menciona o Herodes no contexto do nascimento de Jesus, depois fala de outros Herodes, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II são mencionados também, né, no livro de Atos. É um outro grupo, é um grupo mais político, que está presente aí no Novo Testamento. E temos a menção, né, dos samaritanos. Os samaritanos ali ficam, né, na região, né, de Samaria. Eles não eram aceitos pelos judeus, havia uma desavença antiga, né, de séculos entre judeus e samaritanos, justamente por conta da miscigenação, né, daqueles que foram trazidos pelo Império Assírio para morar em Samaria no contexto da conquista, né, do Reino do Norte. Então os judeus não aceitavam, não se relacionavam com os samaritanos em função disso. Inclusive os próprios samaritanos, durante algum tempo, eles construíram, né, um centro religioso que no período interbíblico foi destruído pelos macabeus, que eram judeus, que não aceitavam outro templo, senão o templo de Jerusalém. Isso, né, fez acender mais ainda essa desavença entre judeus e samaritanos, mas eles são mencionados
no contexto, né, do Novo Testamento. Inclusive, João 4 faz menção, né, de uma mulher samaritana. E por fim, nós temos aí os discípulos de João Batista. Eles estão presentes, inclusive discípulos de Jesus, né, passaram a ser discípulos, eram discípulos de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus, como no caso de André e possivelmente João. Falei por último, mas também não poderíamos esquecer de falar dos escribas, que eram judeus que se copiavam e ensinavam a lei de Deus, a lei de Moisés. Muitos escribas integravam o grupo, né, de fariseus e, como eles, acreditavam na autoridade das tradições orais, aquilo que era passado pelos rabinos. Como mestres da lei, eram bem conceituados na sociedade judaica e também atuavam como integrantes do sinédrio. Então, os escribas, fariseus, saduceus, eram tanto a elite religiosa quanto política, né, e social do povo judeu do Novo Testamento, citado no Novo Testamento. E, para nós concluirmos, nós abordamos, né, nesta aula, né, sobre esse eclético, esse diversificado, né, mundo político, social e religioso do Novo Testamento. Vimos, né, que durante o contexto interbíblico de dominação babilônica, depois persa, né, foram surgindo aí vários grupos religiosos que tinham também influência política, como os saduceus, né, os fariseus e né, os escribas que estão presentes, os próprios herodianos que tinham mais ligação política, que surgem ali no contexto próximo da dominação ou na dominação romana, no final do primeiro século. Então, esses grupos tiveram origem num período pós-exílio, né, e foram se consolidando ao longo dos séculos e aparecem em várias passagens do Novo Testamento. E assim nós terminamos nossa quarta aula da disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.